Uma noite abençoada a todos, graça e paz na pessoa de Cristo Jesus. Estamos às vésperas do Natal, das comemorações do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E o Evangelho de Lucas nos narra o nascimento de Jesus com as seguintes palavras. Capítulo 2, dos versos 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Vamos orar, Senhor. O Senhor tem conduzido a história de acordo com os teus planos, dentro do teu propósito redentor, Pai. E nós te agradecemos, te bendizemos por isso, porque no nascimento de Jesus não houve acaso, mas houve, sabemos, o teu planejar, Senhor. O Senhor organizou todas as coisas para que as profecias dadas a conhecer, Pai, através dos profetas, se cumprissem exatamente naquele momento e da forma como o Senhor mesmo revelou e o Senhor mesmo planejou. Te damos graça, Senhor, porque a história está nas tuas mãos. E a história não é simplesmente um somar de dias aleatórios na vida dos seres humanos, mas é a história da redenção que na eternidade o Senhor planejou, ó Deus. Louvamos e te bendizemos por isso, em nome e por amor do nosso Redentor Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar a Deus com um hino muito especial de Natal, preparado e elaborado pelo quarteto Gileade. Depois nós voltamos para o nosso estudo desta noite, deste dia 23 de dezembro. Natal, 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 chegou o Natal. Chegou o Natal, é tempo de celebrar. Chegou o Natal, é tempo de alegrar. Chegou o Natal, é tempo de viver o amor, não só decoração, guloseimas não. Natal, 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 é a paz, a esperança real. brilhou No céu a eterna luz, nasceu Jesus. É o sentido, então eu sei, a graça que chega e afasta a lei, o nascimento de um rei. O que é o Natal? O nascimento de Jesus. E quem é Jesus? O Salvador que ao céu conduz. Natal, Natal, Natal. É muito bom. Nós estamos num período de alegria, num período de expectativa, num período em que se espera durante todo o ano. Um momento em que muitas famílias se reúnem com outras famílias. Um momento que se tornou um momento de celebração. Muitos têm se perdido em meio à celebração. Todo esse contexto capitalista tem tornado eventos da história em momentos para aumentar a venda, para aumentar o seu potencial de investimento, de arrecadação através do comércio.
E isso tem feito com que o brilho desses eventos eles estejam mais e mais se perdendo. E não é diferente com o Natal, né? As épocas que mais se vendem, dentre elas o Natal, eu creio ser aquela que tem o primeiro lugar. E isso tudo tem envolvido muitas situações bem próprias de cada segmento religioso. Segmento religioso, até mesmo, vamos pensar, fracionando o próprio cristianismo. Uns olhando para Jesus e tentando negar a própria evidência desse tempo, colocando-o numa situação em que apenas um homem simplesmente esteve presente entre nós, outros brigando por causa da data, como se ela fosse realmente importante, outros olhando para o Natal e se personificando na figura de um homem vestido de vermelho, saco de presentes, a história mística das renas e tudo isso. E muito pouco tem se dito a respeito do que representa aquele pequeno menino na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem, estando ele num local de acolhimento de animais. Vamos falar um pouco sobre isso juntos aqui? O Natal foi muito mais do que o nascimento de uma simples criança e mais uma criança na história. O Natal representa, acima de tudo, aquilo que fora profetizado quando diz que o nome dele seria Emanuel, ou o Deus presente, ou Deus estando agora entre nós. Natal, Deus se fez gente. Vamos conversar um pouco sobre isso juntos aqui. Texto básico para a gente pensar sobre isso. O Evangelho de João, que narra o nascimento de Jesus ou a vinda de Jesus de uma forma um pouco diferente. Não vai narrar historicamente, apresentar os eventos dentro da história, apresentar os detalhes em forma de narrativa, mas vai apresentar o verbo divino se encarnando, se fazendo presente, o Emanuel, o Deus conosco, e vai provar que aquele que está ali é verdadeiro Deus e é também verdadeiro homem. O texto nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A história da humanidade, não há dúvida alguma, ela é marcada pela religiosidade das pessoas. Nós encontramos em todos os segmentos, através da história, rastros de religiosidade. E das mais diversas. Religiosidades que não são da nossa época, do nosso tempo, e o nosso tempo criou outros aspectos de religiosidade. Eu creio que ainda outros poderão surgir, outros poderão vir, outros poderão ainda existir. E as religiões, meus irmãos, elas revelam os deuses mais exóticos que nós podemos imaginar. Os deuses mais estranhos são deuses com ações e manifestações esquisitas, deuses com, entre aspas aqui, exigências que são as mais estranhas e extremamente diabólicas, como nós encontramos lá no Velho Testamento, religiões que sacrificavam crianças à sua divindade. Colocavam as crianças em um certo ambiente e colocavam fogo, matavam essas crianças como oferenda a essas suas chamadas divindades, atos profundamente diabólicos. E nós observamos que dentre essas religiões todas, dentro do que nós chamamos paganismo, nenhum Deus que há entre eles surgiu por um ato de encarnação. Nenhum deles.
Alguns sequer trazem consigo registro de nascimento, sendo uma pessoa, um ser humano que nasceu e foi promovido a uma posição de Deus ou de divindade. Muitos desses deuses simplesmente foram criados dentro da imaginação das pessoas, foram idealizados pela fertilidade do próprio pensamento e desta forma, no passar do tempo, foi se idealizando, foi se criando vínculos de exigência desses deuses, desses supostos deuses, de necessidades que há de adoração a esses deuses para que eles não se irem, para que eles se tornem favoráveis àqueles que são seus adoradores. Nenhum deles, meus irmãos, nenhum deles traz consigo a história da encarnação, que era já existente e que se tornou gente, tornando-se uma pessoa igual aos outros seres humanos. Dentre possivelmente milhões de religiões que já existiram até hoje, e muitas delas nunca catalogadas, nunca, creio que nem conhecida sequer são hoje, meus irmãos, somente o cristianismo apresenta esta particularidade. Um Deus pré-existente que se tornou gente e tornou-se igual aos próprios seres humanos. Somente dentro do cristianismo nós temos esta realidade. Desta forma, meus irmãos, com toda a segurança, nós devemos apresentar a esse mundo estranho, a esse mundo vil, a esse mundo mau, o verdadeiro Deus que veio, o verdadeiro Deus que se tornou gente para salvar pessoas como nós, pecadores, e que se fez exatamente semelhante a qualquer um de nós. Na linguagem bíblica, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Essa pessoa, meus irmãos, é o menino da manjedoura. Essa pessoa é aquele menino que nasceu num tempo difícil, que nasceu de uma família pobre, que nasceu em uma situação sequer em que havia um lugar para sua mãe estar dando à luz de forma mais confortável. Esse é Jesus Cristo que veio do céu para salvar pecadores, meus irmãos, como qualquer um de nós. Nós estamos vivendo em um tempo de grandes mudanças religiosas. Um tempo de transformação religiosa, um tempo em que cada um pode até mesmo idealizar a sua forma religiosa de viver. Tudo isso sendo considerado como algo extremamente normal. Mudar de uma crença para outra não é nada estranho, porque as preferências é o que ditam exatamente a religiosidade das pessoas. E, meus irmãos, os padrões das Escrituras, eles estão sendo, em muitos casos, torcidos, eles estão sendo modificados diante dessas preferências, ou então, eles já não são prioridade. Eles são simplesmente valores que se pode adotar ou não adotar, se simpaticamente se gostar, eles podem ser tomados, eles podem ser mudados, podem ser transformados, e até mesmo na expressão de alguns, né, precisam ser atualizados. Meus irmãos, é muito importante que no nosso tempo nós voltemos a reafirmar as verdades que as Escrituras nos apresentam, que de fato são os princípios básicos da fé cristã. E dentre esses princípios está a encarnação do Verbo Divino. Esta é uma doutrina fundamental dentro do cristianismo. Ela não pode ser deixada de lado. Não deve, em momento algum, ser distorcida e nem ser rejeitada. O Deus que sempre existiu, ele se fez carne e habitou entre cada um de nós,
com toda a sua verdade e com toda a sua humanidade. Todas essas coisas, meus irmãos, elas têm um início. A encarnação do Verbo e essa história do Verbo ou de Deus se fazendo gente começa de uma forma extremamente sobrenatural. Não começa de uma forma natural em que nasce uma criança como qualquer outra criança e essa criança então ela agora se personifica como um Deus. Não, absolutamente não. Mateus diz o seguinte: o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ela já estava comprometida em casamento com José, séria e profundamente, sem que antes tivessem coabitado, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja, não houve intercurso humano aqui, nenhum. A gravidez de Maria, ela foi um ato extremamente sobrenatural. Não houve qualquer ação humana para que ela ficasse grávida. Ela ficou grávida sem o intercurso humano. Versículo 20. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, disse a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O próprio Deus, ele deixa claro a José que Maria ela estava sendo instrumento nas mãos de Deus para conceber milagrosamente aquele que seria o Redentor de toda a humanidade, meus irmãos. José não precisou ficar preocupado achando que Maria o estaria traindo ou que o teria traído. De forma nenhuma. Ele foi alertado por Deus que um ato sobrenatural aconteceu na vida de Maria. Simplesmente isso tudo é o cumprimento de profecias que temos nas Escrituras. Nós temos aqui o cumprimento da profecia de Isaías, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é o sinal. Uma mulher que ainda não tinha desposado ninguém ficaria grávida sobrenaturalmente, e o filho dela receberia o nome de Emanuel. Então, a encarnação do Filho é o cumprimento dessa profecia. É o cumprimento das profecias reveladas por Deus. Vejam, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A afirmação de João, no verso 14, o texto que nós lemos, é uma declaração, meus irmãos, contra, João está fazendo isto, contra um princípio herético que estava bem presente na sua época e que negava a humanidade da pessoa de Cristo Jesus. Eles têm origem a um ensino chamado docetismo, né? A negação da verdadeira humanidade da pessoa de Cristo Jesus. Então João, ele escreve combatendo isso. Nós observamos que as profecias de Deus, elas vieram se cumprindo, e agora, no seu cumprimento, nós vamos observar as Escrituras nos mostrando que houve muita resistência por parte de muitas pessoas, porque envolvidos dentro da cultura grega, a influência do pensamento grego, ela pesou bastante, porque acreditavam eles que a parte física, ela era de fato ruim, ela era mal, e que ela era só
era a portadora de fato do que era importante, que era a parte não espiritual, a parte não física, né? O espírito que em muitos casos diziam estar aprisionado pelo corpo, e a morte era a libertação dele. Então o corpo era mau em si, segundo esses princípios, esses valores, e João está combatendo isso. Ele diz que a humanidade de Jesus, ela é real, não é apenas uma situação aparente, né? E a gente observa que um homem chamado Marcião, no século II, ele defendeu essa ideia. Depois ele foi condenado como herege. Vejam a afirmação dele a respeito de Jesus. Ele não era o que parecia ser, e ele aparentava ser o que não era. Encarnado sem carne, humano sem ser homem. Uma expressão absurda, né? É algo incoerente de se pensar, até tentando entender racionalmente isso, ou entender o pensamento, o segmento do pensamento dele. Ele não era o que parecia ser. Quer dizer, ele não era o que ele estava aparentando. Ele aparentava ser o que ele não era. Encarnado sem ser carne, humano sem ser homem. Nesse absurdo nós vamos ver que a condenação aconteceu. E, meus irmãos, negar a encarnação do Filho do Homem é a mesma coisa que negar o ato de Deus soberano e sublime para salvar o homem que estava numa situação de profundo pecado, de condenação. A encarnação do Verbo Divino, meus irmãos, foi um acontecimento tão importante, foi um acontecimento tão glorioso dentro da história humana, que nós observamos a manifestação ali do grande poder de Deus junto de cada um de nós. Voltamos lá, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A encarnação do Verbo, ou a encarnação do Filho de Deus, da segunda pessoa da divindade, meus irmãos, é a maior bênção de Deus para todos aqueles que um dia vierem a crer, que vieram a crer e que creem hoje na pessoa do seu Redentor. Depois, Deus se fez carne para que a salvação se tornasse possível aos homens, se tornasse possível a nós. Vamos ver. Deus, lá atrás, em Gênesis, estabeleceu uma aliança com a humanidade. Nunca nos esqueçamos disso. Foi definida uma aliança, e dentro desta aliança, a quebra dela traria grande peso sobre a vida da humanidade. Dentro desse pacto, dentro desse acordo que foi estabelecido, nós temos o acordo, a aliança, e os termos para o cumprimento dela e a penalidade, caso ela fosse quebrada. E, meus irmãos, a penalidade ela estava bem clara dentro dos termos da aliança. Deus definiu de maneira muito clara esses termos. Ele disse: a partir do momento em que quebrarem a aliança, certamente vocês morrerão. Estava falando sobre a liberdade dada por Deus, menos uma, a de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Como de tudo, vocês têm a liberdade, menos desta árvore, porque a partir do momento em que comerem dela, vocês haverão de morrer. Esses são os termos, meus irmãos, da aliança. Vivam abençoadamente. Vou cuidar de vocês. Não comam desta árvore. Um teste de fidelidade. A partir do momento em que comerem, certamente a morte se instalará na vida de vocês. Essa foi a penalidade pelo pecado cometido por nós em Adão. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E 3:23 Romano diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A própria Escritura, ela afirma-nos que o que Deus houvera dito, mais uma vez se cumpre. A morte se instala e a necessidade de um Redentor também se faz presente. Todos, meus irmãos, estão envolvidos nessa situação de morte. Deus, Ele garantiu também, logo depois que a morte se instalou e ela passou a reinar entre nós, que ela teria fim e que Satanás seria punido pela sua ação. Vejam só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós já temos, meus irmãos, o princípio do evangelho sendo anunciado, sendo revelado, ele está sendo dado a conhecer. E ele já está apontando diretamente para o momento do Natal. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Nós observamos, meus irmãos, que Deus já está dando a conhecer aqui que haveria um momento em que o filho viria, que haveria até mesmo a investida de Satanás para tentar detê-lo, mas isso não resolveria e que ele finalmente estaria triunfando. O apóstolo Paulo, ele afirma que o nascimento de Jesus aconteceu para resgatar todos os escolhidos de Deus, a todos que Deus escolheu e que entregou a pessoa de Cristo Jesus. E nós observamos em Gálatas 4 e 5 essa verdade. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Meus irmãos, é o Natal presente, é o Natal que nós comemoramos nesta época, se manifestando dentro da história. O Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, agora encarnando-se e tornando-se o Emanuel, o Deus presente. Meus irmãos, isso vai mostrar para a gente, muitos com certeza não gostam disso, muitos têm feito oposição a essa verdade, que a salvação ela não é uma obra meritória de ninguém faz nada para merecer a salvação. Não é, meus irmãos, a salvação é algo que nós conquistamos, não há como conquistá-la. Salvação, meus irmãos, é um pagamento feito por uma dívida que nós contraímos lá no Jardim do Éden. E, meus irmãos, o preço não é um preço que nós conseguiríamos pagar. Não é um preço, meus irmãos, que conseguiríamos ter como valor para apresentar a Deus para que Ele se satisfizesse. Tanto que a penalidade para isso ela é eterna. O preço incalculável, e esse preço altíssimo, foi a morte daquele que se encarnou e se fez homem. Meus irmãos, isso nos mostra que a salvação é uma obra 100% de Deus. Deus é o justo e o justificador. Justo porque ele precisa receber o pagamento dentro do seu ser, do caráter justo que ele tem. Ele deixaria de ser justo se ele não recebesse essa dívida dentro da aliança que foi contraída, e por outro lado, como nós não tínhamos como pagar, ele se torna o justificador, porque ali está Jesus encarnado, morrendo na cruz e pagando essa dívida. Meus irmãos, por isso nós entendemos, é fruto da graça maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. Vejam as Escrituras Sagradas. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém é justificado por algo que faz. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras, elas são resultado. Elas nunca serão o ponto central para que a sua prática leve-nos à justificação. Tudo é graça e graça maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, por meio da encarnação do Filho, Deus trouxe a nós a sua salvação. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados por um preço, e um preço altíssimo. A morte de Cristo Jesus. E assim, Jesus que se encarna, ele é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Deus fez carne para nos ajudar, meus irmãos, porque somos pessoas dependentes. Somos pessoas que por nós mesmos não conseguiríamos. O pecador é justificado por Deus, vamos lembrar sempre disso. E por Deus, o mesmo Deus que justifica, é aquele Deus que ajuda. A vida de todas as pessoas que foram adotadas por Deus vai receber a companhia sempre presente do seu Redentor, da pessoa de Cristo Jesus. Vejam o que as Escrituras dizem. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Não apenas através da presença do Filho, mas também através da presença do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele era o Consolador, o próprio Filho. Agora, ele envia o Espírito Santo para ser o outro Consolador. Consolador é aquele que dá condição para se continuar a caminhar. Então, Jesus era aquele que dava toda a condição para que os seus discípulos continuassem. E agora temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que no meio das lutas, ele toma-nos nos braços e nos dá a condição para continuarmos a nossa caminhada. E Paulo nos afirma: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no capítulo 6, verso 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, o fato de Jesus ter se tornado pessoa como nós, ele se torna um companheiro que não tem igual. Ele se torna alguém que conhece a nossa fraqueza. Ele se compadece de nós porque ele mesmo foi tentado, segundo o autor aos Hebreus, a semelhança de nós. E ele foi tentado em tudo, mas não pecou absolutamente em nenhuma delas. Hoje, o nosso Redentor está lá, à direita de Deus, o Pai, intercede por nós. Vejam as Escrituras. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, ele viveu como nós. Ele sofreu como nós. Ele sabe exatamente
o ponto da fraqueza de cada um. 2 Timóteo 2,19 nos afirma: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Desta forma, meus irmãos, Jesus, Ele mesmo, Ele não pecou em momento algum. E Ele é capaz de se condoer de todos aqueles que pecam, que erram, e desta forma cuida de nós. Hebreus capítulo 5 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído das coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Irmãos, é por isso que o nosso Redentor, ele pode por nós ser tomado em tranquilidade, porque ele se fez um igual a nós. Romanos 8 nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E, caminhando, Deus se fez homem, se identificando para sempre conosco. Significa que Jesus se fez homem para nunca mais deixar de ser homem. Mesmo sendo um ato de humilhação, segundo as Escrituras, ele não tomou uma posição de vergonha de ser homem. Vejam Filipenses, esse hino cristológico muito bonito que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, ele foi identificado conosco como pessoa. E as pessoas da sua época reconheceram-no assim. Ele foi reconhecido como uma pessoa, como um ser humano pelos seus discípulos. Ele foi identificado como um judeu, como alguém de descendência judaica autenticamente. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Vejam, aqui está uma prova, né, que dentre os próprios judeus ele foi considerado ser humano. Eles não estão se apedrejando porque você está fazendo o que está fazendo, mas porque você, sendo uma pessoa, está se colocando como um par de Deus, ou como Deus. A encarnação, meus irmãos, fez de Jesus alguém identificado eternamente conosco. Isso quer dizer que Jesus, depois de encarnado, ele nunca mais deixou a sua realidade como ser humano. E não é só isso. Ele foi para o céu como gente, ele foi assunto ao céu como uma pessoa, como um homem. Está no céu hoje como um homem. Vai voltar como um homem e vai passar eternamente sendo um homem, um ser humano na integridade de toda a expressão do que é ser um ser humano. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei.
Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se para ele, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Maria estava falando com alguém, entendendo ser uma pessoa, e era uma pessoa. Confundiu Jesus com o jardineiro ali. No céu, meus irmãos, como eu disse, Jesus ele continua sendo um homem plenamente e totalmente. E sabemos que, na expressão de Paulo, ele está lá da mesma forma. Jesus Cristo continua sendo o mesmo homem. Quando ele voltar, continuará sendo homem. Continuará sendo chamado de o Filho de Deus. Continuará na sua condição como homem. Meus irmãos, Jesus, por tudo isso, ele, com certeza, ele não se envergonha de ser tratado por nós como irmão. Ele, como unigênito de Deus, nós como adotados. Fomos adotados, meus irmãos, quando cremos. E dessa forma, como é que nós nos identificamos com aquele que é o nosso irmão na ligação com o próprio Deus? Como é que nós nos identificamos com o menino da manjedoura? Como é que nós nos identificamos com o homem Jesus, o Deus Jesus, o Redentor Cristo Jesus? As Escrituras nos afirmam que nós somos salvos para nos tornarmos à semelhança dele, o nosso Redentor. Nós nos identificamos com ele à medida que nos assemelhamos mais a ele em nosso pensamento, em nosso sentimento, em nosso comportamento, em nossa maturidade de fé. Irmãos, precisamos sim sermos semelhantes àquele que é o nosso Redentor. Como nós nos identificamos com ele? Irmãos, o Natal mostra que Deus se fez gente plenamente. E como um ser humano, nós vamos observar que ele se torna o nosso Redentor, o compadecedor de cada um de nós, o nosso companheiro, o nosso protetor, o nosso confessor, aquele que sabe exatamente o que nós sentimos, as nossas fraquezas e as nossas limitações. Nunca nos esqueçamos disso, que quando falamos em Natal, nós não falamos na sazonalidade, nós não falamos a respeito nesse momento e nessa época. Estamos falando da totalidade de um ato redentor que se fez presente, levando o tempo ao maior ponto da história e que fez com que nós conhecêssemos a glória de Deus como ela nunca havia sido manifestada antes. Nos identifiquemos com ele sempre, através de uma mudança de pensamento, de uma mudança de coração, de uma mudança constante de comportamento, sendo sempre uma mudança que nos assemelha a ele, a pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, que ele nos abençoe. Amém. Surgem anjos proclamando paz à terra, Deus louvor.
Vamos encerrar. Vamos celebrar sim, Pai, que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei acima de todos os reis. Não temos nem como afirmar que é um Deus acima de todos os deuses, Pai, porque reconhecemos que não há outros deuses, só o Senhor como Deus. E obrigado porque, como Deus, o Senhor é muito distante na sua santidade, na sua perfeição de toda a criação. Por outro lado, o Senhor é um Deus presente conosco, um Deus que nos ama, um Deus que nos abraça, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos entende, nos compreende e que nos fortalece. Obrigado, Senhor. Pedimos o teu cuidado para com a nossa vida na caminhada desses dias. E particularmente tenha cuidado com aqueles que estão passando esse Natal, mais esse tempo, enfermos, hospitalizados. E que a bênção do Senhor, Pai, se renove sobre cada um deles. Fortaleça e traga paz ao coração de cada família, de cada um, Senhor. E que creiam que o menino encarnado é autenticamente o maravilhoso conselheiro, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Assim oramos, Senhor, em nome do nosso Redentor, o menino que se fez homem, o homem que se fez cordeiro, cordeiro que se fez sacrifício, sacrifício para nos resgatar. Em nome dele que oramos. Amém. E meus irmãos, que a graça desse maravilhoso Redentor, que nos deu a conhecer a profundidade do amor do Pai, e que tem sido atualizada em nosso coração a todo instante pela presença do Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Um Natal abençoado para você, para sua família e para todos aqueles que o cercam e que estarão com vocês nesses dias. Amém. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Eu sou o que sou. Yahvé foi como Deus se apresentou a Moisés, convocando para ir ao Egito libertar o seu povo. Este nome destaca a eternidade e a imutabilidade de Deus. Jesus choca os judeus ao afirmar que ele é o Yahvé do Antigo Testamento. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como eu sou 7 vezes. Eu sou o pão da vida. Ele é o alimento que nos dá vida e todo aquele que dele se alimenta viverá eternamente. Eu sou a luz do mundo. Quem segue a Jesus jamais andará em trevas, pois ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Eu sou a porta. Jesus é a porta da salvação, da libertação e da provisão. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas, o grande pastor que vive para as ovelhas e o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus venceu a morte e triunfou sobre ela, deixando o seu túmulo vazio e inaugurando a imortalidade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o caminho para Deus, a verdade que nos liberta e a vida abundante que nos satisfaz. Eu sou a videira verdadeira. Só nele encontramos a seiva da vida para produzirmos muito fruto para a glória de Deus.